E vocês, como consultores, têm algum rumo de boas práticas na constituição do viveiro? Primeira coisa, aí o Rodrigo vai me ajudando aqui, que são, no mínimo, não é 7-1, às vezes é 14-1, tá? Só para que são, memória, né? são vários itens que a gente tem que seguir. Eu acho que o primeiro ponto, e vou falando uma sequência, a sequência não precisa ser lógica, né? É treinar a equipe, porque a gente está falando de uma praga que, como o Rodrigo falou, é uma praga que a gente... Um enxadão, conhecimento da equipe e tudo mais. Mas uma praga, eu estava tentando achar um exemplo para nós aqui, ela tem momentos da fase dela que ela é maior do que a sua unha ou a minha unha. Então, para a pessoa lá no campo achar essa praga dentro de um rizoma, e aí daqui a pouco a gente fala do rizoma, ela tem que conhecer a praga e ela tem que ser detalhista. Aqui você resolver um problema, a primeira coisa, o primeiro passo é saber que você tem um problema, né? E aí a sua equipe tem que estar treinada, né? Outro ponto, aqui a gente está numa sala que está com ar-condicionado. É óbvio que se a gente pensar lá no campo a meio-dia, a 40 graus, é uma outra situação. Então também tem isso. A equipe tem que ser treinada e estar motivada. Hoje já faz o quê? Faz uns 15 dias que não chove, deve estar uns 35 graus de temperatura lá fora. Um solo aqui na região de Ribeirão, com o tanto de argila que ele tem, é mole, é fácil dar uma enxadãozada para tirar uma soqueira. A mesma coisa em Goiás, né? Então a equipe tem que estar treinada, então você tem que, e a gente sempre fala, quanto mais gente conhecer a praga, a biologia da praga, os primeiros sintomas, melhor para o produtor, para a usina, porque ele aumenta a quantidade de óleos dele no campo. Depois, como a gente já falou, uma questão de manejo. Então você vai, o Rodrigo sempre fala isso e eu sempre copio, né? Você tem que chegar na próxima reforma com a menor população possível da praga. Como eu falei, uma vez com ela, sempre com ela. Já que eu vou conviver com ela, eu tenho que chegar na próxima reforma com a menor população. Então, vamos pegar um canavial que ele já está lá no seu 7º corte, tem esfenófilo. Então, a pessoa vai ter que fazer eliminador de soqueira. É uma operação chata de fazer. A gente sabe que ela não é que é chata, é complicada de fazer. Óbvio que ela demanda um custo, tem uma questão operacional gigante. Então, ele tem que fazer eliminador de soqueira. Feito eliminador de soqueira, ele tem que dessecar essa área, porque, como o Rodrigo falou, é uma praga que vive 200 dias, às vezes, sem comer. Então, se você deixar remanescente de cana lá, você vai ter um problema muito sério em relação à proliferação, que ele vai continuar... A soqueira vai ser jogada ali, um pedaço dela, né? Exato. Então, você tem que eliminar, a gente fala, não pode ter as famosas tigueras, né? Vai descobrir a nossa idade, mas... Ou os remanescentes. Após isso, você tem que fazer algumas aplicações para poder... O eliminador de soqueira, qual que é o alvo dele principal? É pegar a larva que está dentro do rizoma. Depois você tem que fazer uma aplicação para pegar o adulto, para você também chegar lá na reforma, na hora que você for plantar, com a menor população possível. Você... numa determinada área, você vai plantar cereais. Então, eu faço o plantio de cereais, mantendo sempre sem colonião, sem grama-seda, sem a cana, para que a gente não crie condições para que a praga consiga se multiplicar. Depois, eu faço a minha aplicação no suco de plantio. É importante eu fazer uma aplicação de inseticida e depois a gente vai para a soqueira. Aí a gente começa... Nem a soja de amendoim são hospedeiros. A soja e o amendoim não são, mas o milho tá? E aí tem uma situação que a gente... Vamos contar um caos. Vamos aproveitar para contar um caos. Coisas que a gente vivendo e aprendendo, né? Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, a gente estava fazendo uma palestra, uma apresentação sobre os fenófilos lá no estado de Goiás. E obviamente... O estado de Goiás é um estado que tese ainda, a praga não é tão importante, né? Não chegou lá na intensidade que ela existe aqui em São Paulo. E a hora que a gente pergunta aí, a quem já identificou a praga aqui na sua fazenda, na sua propriedade, pouca gente acaba se autodenunciando. Mas teve um lá que se autodenunciou. E depois, no intervalo, ele nos procurou e falou, eu identifiquei os fenófilos na minha fazenda e ao identificar a praga, fiquei obviamente muito preocupado e resolvi fazer a erradicação desse canavial. Acabei tomando a decisão de seguir esse protocolo que o Rogério falou, vou eliminar mecanicamente, vou catar... E ele fez isso.
E aí ele plantou uma lavoura de soja nessa área. Então ele eliminou o canavial e plantou uma lavoura de soja. E no momento que ele começou a colher essa soja, lá no ano seguinte, ele percebeu na carga de soja em cima do caminhão lá alguns insetos, alguns adultos esfenóforos caminhando pela carga. E aí, obviamente, assustou muito, né? Isso mostra que a praga é muito resistente. Ele fez o manejo. Ele fez Ele fez tudo, Isso. tudo. Obviamente, não dá para saber exatamente se ele foi cuidadoso com relação às tigueras, se naquela área tinha muito colonião ou tinha grama, mas tinha alguma coisa ali que eventualmente fez com que o bicho continuasse na área. Colonial e gramaceiras são hospedeiros. São hospedeiros. Porém, ele obviamente ficou muito mais assustado do que ele já tinha ficado anteriormente e ele falou, agora eu não vou plantar mais cana aqui não, vou deixar essa cara sem cana, eu vou plantar uma safrinha de milho. E ele plantou uma safrinha de milho. E aí o que aconteceu? O milho, diferente de soja, ele é hospedeiro. O esfenóforos, ele atacou plantas de milho. Obviamente que o dano é muito diferente de cana, mas simplesmente aquela raspada que a larva ela dá ali na base da planta já causa um perfilhamento, aquela lavoura de milho, de certa forma, fica condenada. Então, reboleiras, tem fotos disso, reboleiras com plantas de milho atacadas por esfenófilos. Então, é muito complexo. A população se desenvolvendo. Bicho na área, bicho continuando na área. Então, é muito complexo o manejo, né? Não é um manejo simples. E quando você fez a pergunta com relação a um protocolo de viveiros, o protocolo de viveiros passa muito por tudo isso que o Rogério falou. Você ser muito disciplinado em aplicar o que a gente já sabe que funciona em tese ou que vai fazer com que a gente consiga baixar o máximo que a gente puder a população da praga para você começar um novo ciclo de uma base de partida baixa de população. Se a gente conseguir aplicar isso pelo menos nos viveiros, a gente vai ter menos problemas no nosso canavial comercial. O fato é que não necessariamente a gente tem conseguido fazer. Muitas vezes a gente ainda tem tratado o viveiro de uma forma pouco cuidadosa. Se é que essa é a palavra. Sim. De repente, até pela necessidade de reformas mais rápidas, né? Mais mudas devido a plantio mecanizado, né? Consumo maior de mudas, mas tem que tomar cuidado. É a semente, né? Sim. Você vê uma fábrica de semente de grãos, todo cuidado, tudo. Sim. Né? E a nossa semente uma lavoura. Quem planta lavoura, semente, é um dos insumos mais nobres, né? Nós ainda não damos essa importância, né? Exatamente isso. E acho que tem uma outra questão extremamente importante no sistema produtivo de cana. Em cana, as questões logísticas, elas são muito relevantes. Cana, na verdade, é muita logística com um toquezinho de técnica. É mais ou menos isso. E essas questões logísticas, muitas vezes, nos forçam a tomar decisões que não são as melhores. Vou dar exemplos. Eu planejei um viveiro X e no momento que eu vou lá colher essa muda, eu errei meu planejamento, aquela cana aqui do viveiro, ela caiu, ela tombou. Eu troco o X pelo Y. Eu vou lá, escolho a mesma variedade do Y e vou lá e coloco e planto ela. Muitas vezes, numa decisão como essa, você está condenando aquela área até 1, 2, 3 cortes a menos por conta de uma praga chamada esfenófilos. Então, cana, muitas vezes, a logística atropela a técnica e nessa brincadeira a gente acaba perdendo o controle de uma praga tão importante quanto essa. Não pega de uma usina, né? Que são áreas muito grandes, perde muita gente. Agora, um fornecedor, por exemplo, não pode cometer esse erro, né? Não deveria. Não deveria, né? Não deveria. Mas ainda comete.